A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo sobre a graça, né? Aprendemos o livro de Atos, aprendemos a história de Atos e vimos os princípios que tiramos aqui desse livro sobre a graça. Hoje estamos no estudo número 34, Atos capítulo 28, versículo 16 ao 31, e você coloca o título: A graça protetora, provedora e profética. Graça protetora, provedora e profética. Vemos agora aqui no livro de Atos, capítulo 28, versículo 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então Paulo chegou em Roma, sabemos que ele tinha apelado para César, ele ia ser julgado, mas agora ele chega e ele recebeu permissão de alugar uma casa, e nessa casa também foi convocado um soldado para manter Paulo em segurança, né? Sabemos que Paulo era odiado, era perseguido, os judeus queriam matar ele, então agora ele recebeu um soldado que o protegia, que o guardava. E Paulo tirou proveito muito bem, tanto do aluguel dessa casa, como dos soldados que estavam em sua volta, né? Paulo começa a pregar o evangelho, Paulo começa a ensinar a palavra de Deus, e agora ele vai se reunir. Diz que 3 dias depois ele convocou líderes judeus, né? Chamou os líderes judeus, disse quem ele era, e no versículo 23 diz que depois de ele falar, ele pediu para as pessoas voltar. Assim combinamos encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo um grupo ainda maior de pessoas ao lugar onde ele estava, desde a manhã até a tarde. Então Paulo aproveitou a casa que ele alugou e também aquela segurança que ele tinha. Assim é a graça de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ou seja, Paulo estava sendo guardado, protegido por aquele soldado. Mas no mundo espiritual nós também estamos protegidos por soldados, né? Soldados do Rei Jesus, né? Ou seja, seus próprios anjos, né? Ele é o Senhor dos exércitos, então ele coloca os seus anjos para nos guardar. Mas além da proteção de anjos, também temos o sangue de Jesus, ou seja, o tempo da graça, ela libera essa proteção espiritual sobre as nossas vidas. Somos protegidos 24 horas por dia, né? Mesmo quando a gente está dormindo, dirigindo, em todos os lugares Deus está nos protegendo. Assim Paulo estava protegido. Então por isso colocamos que a graça, ela é provedora, porque Paulo agora tinha recurso também de poder custear, né, de poder pagar aqui por esse aluguel. E não era uma casa pequena. Vemos que ele convocou muitas pessoas, e muitas pessoas, durante 2 anos ele permaneceu nessa casa. Ele estava preso, né, guardado ali, protegido, mas ele podia livremente pregar o evangelho naquela casa. E naquela casa foi algo totalmente importante, porque naquela casa que ele escreveu 3 cartas, né, 3 cartas para 3 igrejas diferentes. A carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e também Filemão, né? Também uma carta ali. Então, 4 cartas que ele escreveu enquanto ele teve ali esses 2 anos preso. Mas disse que quando ele estava preso, além de ter a proteção, a provisão, ele também proferiu algo, né? Ele pregou e diz que, no versículo 24, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, né? Então, dessa grande multidão que ia todo dia estar com Paulo, alguns creram e foram salvos e outros rejeitaram, né? O evangelho é para todos, mas a escolha é do ser humano em aceitar ou rejeitar, né? Então muitos se converteram e muitos rejeitaram aquela mensagem que Paulo pregava. E Paulo expôs na escritura, aqui está escrito, colocando os profetas, né, e a lei, né? Ou seja, Moisés, ele pregava e falava sobre Cristo, mas muitos rejeitaram. Então ele falou assim: bem disse o profeta Isaías, que as pessoas iriam ouvir e não entender, iriam ver e não enxergar, né? Paulo disse isso para aquele pessoal que não recebeu, que rejeitou o evangelho. Mas agora Paulo profere e falou: então por isso, saiba, no versículo 28, portanto quero que saiba que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, eles ouvirão. Glória a Deus. Paulo estava profetizando. Paulo estava preso, mas a palavra do Senhor não estava presa. Paulo estava preso, mas a palavra profética não estava presa. Isso é tremendo, porque a graça de Deus permitiu. Paulo, mesmo ele estando preso numa casa, o evangelho que ele pregava não pode ser preso. A palavra profética não pode ser presa. Paulo profetizou que os gentios
ouviriam falar. Hoje estamos aqui pregando a palavra de Deus. Hoje estamos vivendo aquela palavra que ele proferiu. Ele falou, olha, eu sei que os gentios, ou seja, as pessoas que não estão ali, não os judeus, iriam ouvir o evangelho de Cristo. Tanto eu como você estamos aqui ouvindo o evangelho de Cristo. Ou seja, ele estava lançando uma semente, ele estava preso, a graça estava sobre ele. Então a graça o protegia, a graça provia todas as suas necessidades durante 2 anos, e a graça de Deus, essa unção do Espírito Santo, levava ele a profetizar, né? Então ele profetizou que os gentios ouviriam pregar, falar do evangelho de Cristo. Ele estava enviando aquelas cartas, e ele sabia que aquelas cartas eram ungidas, ele sabia que aquelas cartas eram inspiradas pelo Espírito de Deus, e que um dia eu, que um dia você, estaríamos aqui meditando nas Escrituras, né? Então a história que estava sendo escrita na vida de Paulo, ela ia ser lida por todos, né? Então por isso que Paulo diz que nós somos uma carta, né? A carta de Deus que deve ser lida pelas pessoas. Ele profetizou, ele levou o evangelho para lugares distantes. Naquela época não existia internet, não existia as mídias, não existia a TV, não existia a rádio, não tinha como ele enviar uma palavra distante a não ser uma carta. Mas a profecia foi muito mais além do que uma internet pode alcançar, muito mais além do que uma carta podia alcançar, amém? Então ele proferiu, ele profetizou. Esta graça, ela nos leva a isso, amém? Eu quero finalizar esse nosso estudo profetizando também, profetizando que esse estudo será um canal de bênção para a sua vida, que a sua visão nunca mais será a mesma, que agora você vai acompanhar cada livro aqui da Escritura e sempre pedir, Espírito Santo, me mostra onde está a graça, me mostra qual é o princípio da graça dessas Escrituras, amém? Então a graça, ela provê, amém? Ele é Jeová Jireh, ele é o teu pastor e nada te faltará, amém? A graça, ela também te protege, você está protegido pelo sangue do Cordeiro, mas a graça também te levará a você profetizar. É o tempo da graça, onde Deus derrama o seu Espírito Santo sobre toda a carne, para que todas as pessoas cheias do Espírito Santo possam profetizar. Você vai profetizar salvação para sua casa, você vai profetizar salvação para tua família, você vai profetizar que todo mal tem que sair da tua casa. Diz que Paulo pregava a palavra todos os dias. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu naquela casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Assim será na sua vida, amém? Assim como Deus ungiu a vida de Paulo e ele pregava com ousadia todos os dias, sem impedimento, as pessoas iam até ele ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar que você também será um profeta nas mãos do Senhor, amém? A provisão de Deus na sua vida, a proteção de Jesus na sua vida e a palavra profética na sua boca, amém? Vamos orar para agradecer a Jesus por esse lindo estudo que Ele nos concedeu, amém? Porque foi um estudo que veio direto do trono, para mudar a nossa visão, para nos ensinar sobre a graça, mas que assim seja, que a proteção de Jesus esteja sobre a tua vida, que a provisão de Jesus esteja sobre a sua vida e que a sua palavra profética esteja na sua vida, amém? Senhor, te agradecemos, te louvamos, obrigado por este estudo, Pai, que esse estudo verdadeiramente tenha mudado a nossa visão, que esse estudo também possa alcançar muitos outros corações. Abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, abençoa a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.